Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina a ter uma vida saudável, uma vida bonita, uma vida feliz. A primeira mensagem de Jesus para os seus discípulos e para o povo de Israel sobre o reino de Deus foi sobre felicidade. Ele diz: felizes, felizes, felizes os que choram, os mansos, felizes, porque a mensagem de Deus é uma mensagem de alegria. Mas isso vai depender muito de nós. E temos a alegria de ter conosco aqui Cristina, da Bethel Church. É um prazer ter você aqui conosco, viu, Cristina? It's a Luara? pleasure to have you here with us, Cristina. Oh, it's an honor and a privilege to be here. É uma honra e privilégio estar aqui. Amém. E você também, Luara. Obrigada, Muito bom. pastor. Um dia nós vamos gravar um programa com você. Amém. E você contar seu Amém. testemunho Glória e a contar o Deus. que Deus tem colocado para você cantar. Amém. Glória Amém? a Deus. Amém. Bem, eu quero dizer que eu hoje ganhei um presente muito especial. Eu ganhei esta pulseira aqui. So Speak Life. Então vamos falar e profetizar vida. E é sobre isso que queremos conversar com Cristina. Cristina, quando foi que Deus colocou esta mensagem no seu coração para você dividir com a igreja? So, Christina, when God was putting this message on your heart that you could share for the church? The Lord started sharing this message with me about 3 or 4 years ago. O Senhor começou a colocar essa mensagem há uns 3 anos atrás. Isso. E como foi a sua experiência com Jesus? Como tudo começou na sua vida? And how it was your experience with Jesus? How it all started in your life with Jesus? My Yes, yes. wow. Well, when In a I short was time. yes, Okay. when I was young, I've always gone to church. Quando eu era criança, eu sempre fui à igreja. When I was 10 years old, I gave my heart to Jesus. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu entreguei meu coração a Jesus. But unfortunately, what I had was religion instead of a relationship with Jesus. Mas, infelizmente, o que eu tinha era religiosidade, ao invés de um relacionamento com Jesus. So then, after years of doing my own thing, E depois de anos fazendo a minha própria vontade walking through a lot of pain, e caminhando em muita dor, including my ex-husband leaving, até incluindo mesmo a situação do meu ex-marido me deixando, and me wanting to end my life, e me wanting, end of my life. e making you feel ending. No, like committing suicide, wanting to end. Oh, e ela até pensou em suicídio na época. God just got a hold of me, Deus então a abraçou, a sustentou. and I cried out to Jesus, Eu então clamei a Jesus. and I said, Jesus, if you're real, Eu disse: Jesus, se você é real, come and touch me. venha e me toque. If I could just touch the hem of Jesus' garment, I'll be made whole. Eu disse: se eu só tocar a mão de Jesus, eu serei santa. But the biggest thing is, even when I wasn't really walking with God, Mas a verdade é que mesmo quando eu não estava caminhando com Jesus, your call is always there. o chamado já estava ali dentro. And so, you know, whether I was out with friends, it doesn't matter where I was, Mesmo quando eu saía com os meus amigos, não importa onde eu estivesse, I would always be preaching the gospel, eu estava ali sempre falando e pregando o evangelho. even with alcohol in my hands. Até mesmo às vezes com álcool nas minhas mãos. So God had a hold of me. Deus tinha um propósito para mim. But when he really got a hold of me, everything changed. E realmente ele me atraiu e tudo foi transformado. I was listening to the word 24 hours a day. Eu comecei a ouvir a palavra 24 horas por dia. I could not get enough of the word. Eu não conseguia parar de ouvir a palavra de Deus. And then I ended up going to Redding, California, E aí acabou que eu fui para Redding, Califórnia, with my 2 children com os meus 2 filhos. and went through the Supernatural School of Ministry E eu fui para a escola, o Ministério do Sobrenatural, for 3 years. por 3 anos. And then I served under
some Bethel pastors que é o ministério da igreja de Bethel Church. for 5 years. E lá eu servi por 5 anos. And for the last 7 years, I've been going around internationally E esses últimos 5 anos eu tenho servido ao Senhor, viajando pelas nações and sharing the good news. e falando as boas novas do Evangelho. Aleluia. Because my name is Christina, Porque meu nome é Cristina and it means Christ in ya. e significa Cristo em você. So I just want everybody to know Jesus. E eu só quero que todos conheçam a Jesus. Amém. And not just in the church. E não só dentro da igreja. It's important to go out. É importante sairmos e So I've been co-overseeing an outreach at the School of Ministry. então eu fui chamada para sair de dentro das 4 paredes Teaching people how to go out and love on people. e ensinar pessoas a irem também amar as pessoas do lado de fora. The most important thing is it's a lifestyle. A coisa mais importante é o estilo de vida nosso. Você que está nos assistindo, talvez esteja experimentando algo como Cristina disse. Ela nasceu no Evangelho, mas teve um tempo fora. E sempre que a gente está fora dos planos de Deus, o que nos espera é tristeza, é morte, é decepção. Mas o Senhor a segurou, o Senhor a trouxe e Deus tem um chamado para você. Você não fuja do Senhor, porque esse chamado é muito sério. E a Cristina agora tem um chamado muito especial. Cristina agora tem um chamado de Deus para trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de proclamação da palavra de Deus, não só dentro da igreja, mas com todos ao redor. É o que nós vamos saber dela agora. Cristina, então, como é esse chamado? Qual é a mensagem que Deus entregou a você para ministrar? How is this calling? What is the message God was put in your heart for your ministry? Well, it's all about life and death in the power of your tongue. É tudo sobre o poder da vida e da morte que está sobre a nossa língua. Our words are powerful. Nossas palavras são poderosas. So how this started, it's kind of funny, E como isso começou é até engraçado. but my daughter was at home, Mas a minha filha estava em casa and I was just hearing stuff I didn't want to hear. e eu comecei a ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir. And I said, God, what do I do? E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? And he said, get 2 glasses of water E ele disse, pegue 2 copos de água and write life, love, and health on one. e coloque amor, vida, love, life Yes. e saúde em um. And death, hate, and sick on the other. E coloque doença, morte e death, Death, sick, and death, 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 doença, sick, and hate enfermidade e ódio no outro. on the other. Ok. And we spoke over those glasses of water E a gente começou a falar sobre esses copos de água for 3 days straight. por 3 dias. And after the 3rd day, E depois do 3º dia, the sick water a água que estava doente, a água que ruim, started getting like bubbles in it ela começou a se encher de bolinhas and clouded. e ficou bem escura. And I was taking pictures of this, E eu comecei a tirar foto daquilo que estava acontecendo. and I was posting it on Facebook. E eu coloquei no Facebook. Well, after the 3rd day, Depois do 3º dia, my question was, minha pergunta era, I wonder if I can get this sick water healthy again. eu disse, eu queria entender se agora eu posso fazer com que essa água doente, né, essa água com aparência ruim, volte a ficar normal de novo. So I took off the death, hate, sick, Aí então eu tirei aquelas palavras que eu tinha colocado, morte, doença, enfermidade. and I put life, love, health, Aí eu coloquei amor, vida, saúde and we nele. spoke over that E a water gente começou a profetizar sobre aquela mesma água, aquele mesmo copo for de água, 13 days. por 30 dias. That water became just as pure as the life, love, health water. Essa água ficou pura, igualzinha aquele outro copo de água. Tremendo, que coisa tremenda. Está vendo aí o poder da palavra, né? Em 3 dias, aquilo que estava ruim apareceu. E em 30 dias, a palavra
trouxe a vida. Nós sabemos que Deus quer trazer vida com abundância na família, na igreja, para cada pessoa. O Senhor quer nos mostrar o poder da palavra. E antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista tão gostosa, eu quero aprender bastante, sei que você está aprendendo também. Nós vamos chamar uma reportagem sobre isto. Vamos ver como nós podemos profetizar a vida, como as pessoas têm vivido, como têm usado a sua língua para profetizar a vida ou as suas experiências em profetizar coisas ruins. Assista essa reportagem comigo e voltamos com a nossa conversa com Cristina. Vamos lá. Somos seres comunicativos e seja no mundo real ou no virtual, a verdade é que as palavras estão presentes no nosso dia a dia. Muitos acreditam que elas têm o poder para profetizar coisas boas e coisas ruins. A apresentadora Priscila Coelho conta um pouco como o entendimento da palavra a ajudou a fortalecer o seu ministério. Eu tenho uma certa dificuldade com esse posicionamento da igreja de que a palavra tem poder. Eu acredito no poder da palavra de Deus, não da palavra que eu digo. A não ser que eu esteja falando daquilo que a Bíblia fala, né? Então tem poder não na minha fala, mas sim naquilo que a Bíblia estabeleceu primeiramente. Por exemplo, eu consegui compreender isso através de um exemplo meu. Eu me converti há 8 anos, de um contexto complicado, como qualquer pessoa, mas depois ali dos meus 2 anos de convertida, eu meio que senti, que a gente diz que sentiu no coração, de que eu começaria a trabalhar aqui na Lagoinha. E aquilo eu comecei a falar, assim, né? E algumas pessoas me perguntaram, eu falava, olha, eu acho que eu vou trabalhar na Lagoinha. E depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas será que de fato foi o que eu falei que produziu esse poder e tal, entre aspas, né? Esse poder de conseguir. E aí depois o que Deus trouxe no meu coração, né? Lendo a Bíblia, aí você conhecendo mais a palavra, eu estava nova convertida na época. É o que ele me disse, é que na realidade o plano era dele. Ele tinha um plano para mim aqui na Lagoinha. Na realidade, ele gerou no meu coração um falar aquilo que ele pensava sobre mim. Então, aí sim eu acredito que essas coisas têm poder, porque o grande poderoso, ele diz primeiro. Tudo aquilo que Deus testifica no nosso coração e a gente consegue caminhar e falar de acordo com o que Ele vem trazendo, eu acho que sim, há um poder nisso, não na minha fala, mas sim naquilo que Deus estabeleceu primeiro para mim. Em sua carta, o apóstolo Tiago diz: a língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Deus pode usar as suas palavras para agir em sua vida. Sendo algo presente na vida de todos, há opiniões diferentes sobre isso. Nós conversamos com algumas pessoas na rua e é impressionante a maneira como elas acham que isso as afeta. Você acha que as palavras têm poder? Acredito que sim. Para mim, a mente, né, como um todo, e se expressa através das palavras, né, o que a gente externa, acho que tem muito poder, sim. E como que a gente pode afetar uma pessoa com as palavras? Acredito que a gente deve medir o que a gente fala, não falar as coisas sem pensar e usar mesmo de um equilíbrio, né? Para poder não tentar não magoar as pessoas, xingando, ofendendo. É o básico, né? E você também acha que as palavras têm poder? Certamente, com certeza sim. Por quê? Porque as palavras podem tanto motivar as pessoas, quanto também deixá-las para baixo, né? Também tirar a autoestima, depreciar uma pessoa. Então tudo que se fala é importante, tem um efeito direto na pessoa. São 5 segundos que deve pensar antes de falar qualquer coisa. As palavras têm muito poder, né? Então, se você quer fazer um mal para a pessoa com as palavras, às vezes tem muito mais poder do que, vamos supor, uma agressão física, né? Porque eu acho que prejudica muito. Claro que tem. Tanto é que às vezes certas coisas podem ser ditas e a gente pode acabar magoando, pode acabar tendo intenções diferentes, mas a palavra sair de uma forma não tão bem planejada. Isso já aconteceu com você? Você já viu um caso acontecendo, tanto para o lado negativo quanto para o positivo? Claro, no ambiente de trabalho, na faculdade, em qualquer lugar isso acontece o tempo todo. Até no supermercado isso acontece. Um bom dia mal feito sai
sai diferente. Uai, o que a pessoa sente quando ouve alguma coisa? Pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Já aconteceu comigo mesmo, né? E a gente tá numa pior e o cara fala, você não vai sair dessa. E demorar muito tempo para sair, né? Tem várias coisas que acontecem que a gente fica meio, assim, no auge, né? No auge de falar, pô, por que está acontecendo? Salomão, conhecido por sua sabedoria e por ter o domínio das palavras, escreveu um conselho valioso em Provérbios. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então, seja sábio em suas palavras e pense sempre: o que Jesus diria em meu lugar? E então, você pode ver um pouquinho aí as pessoas, cada uma dando a sua opinião, e nós vemos que a palavra de Deus nos mostra como que a nossa língua tem esse poder no mundo espiritual e no mundo físico também. Nós vamos ver como que na experiência de Cristina com os 2 copos d'água, nós vimos como que a palavra trouxe vida, mudança. Vamos continuar a nossa entrevista. Muito interessante sua experiência, Cristina. Então, eu queria saber um pouquinho sobre o que Deus trouxe para você através desta pulseirinha. What was God doing through this bracelet? Well, this is interesting because my daughter Isso é muito interessante porque a minha filha, had shared with me someone had tried this before, ela me contou que uma pessoa tentou fazer isso um tempo antes. where they wear a bracelet on one hand Essa pessoa colocou um bracelete, uma pulseira na mão direita and then they move it to the next hand e ele mudava para a mão esquerda and then move it back to the original hand. e voltava para a mão direita. So it was my daughter who actually gave me this idea. E foi a própria filha dela quem deu essa ideia para ela. But the bracelets themselves came from that "What would Jesus do" bracelets that used to be out. Então, esses braceletes, WWJD. ela veio desse ministério, What Jesus... It was WWJD. It was WWJD, What Would Jesus Do? O que é www, What Jesus Do. Eu acho que você encontra assim na internet, esse site, e é o que Jesus faria, né? And that reached over 20 million people. E essa visão deles alcançou mais de 20 milhões de pessoas. And I thought, my goodness, if we could do this again E eu falei, Deus, se a gente conseguisse fazer isso de novo and speak life over e something. profetizar vida sobre as coisas ao nosso redor. And it doesn't matter whether you're saved or you're not Não saved, importa se você já é salvo ou se você não é salvo. because when they start speaking Porque life, quando você começa a profetizar vida, they're going to want the real life, which is Jesus. eles vão encontrar a vida verdadeira que é Jesus. And so that's how these started. Então foi assim que isso começou. Talvez você esteja pensando, será que isto é confissão positiva? Será que isto é algo puramente humano? Mas nós vamos ver as bases bíblicas para isso. Vou pedir a Cristina para falar sobre as bases bíblicas para profetizar a vida. For prophesying life. In Proverbs 18:21, Em Provérbios 18:21, por exemplo, it says, "Life and death is in the power of the tongue." diz que vida e morte está no poder da língua. So our words are powerful. Então, as nossas palavras têm poder. But we can even go back farther E a gente pode voltar um pouquinho antes também, to the book of Genesis. lá no livro de Gênesis. And if you look in verse 3, E se você olhar no Gênesis 1, no versículo 3, it says, "Then God said." diz, e disse Deus. So before God created anything, Então, antes de Deus criar qualquer coisa, he first spoke it ele into being. primeiro falou, chamou a existência aquilo, falando. And since we're made in our Father's image, E como nós fomos criados à imagem dele, our words are powerful. nossas palavras têm poder.
Because everything that Jesus walked in Porque tudo que Jesus viveu is ours now. agora é nossa herança. Because he died on the cross, Ele morreu na cruz. we have an inheritance. Por causa disso, temos essa herança. And Jesus said, I come to bring life and life abundantly. E ele disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. And Jesus died, E Jesus morreu. and if we have Christ in us, E se nós temos Cristo em nós, then the same thing that Jesus walked in, as mesmas coisas que Jesus fez enquanto ele estava aqui, we get to walk in right now. nós podemos fazer agora mesmo. So our words are powerful Então as nossas palavras têm poder. because we can change atmospheres. Nós podemos mudar atmosferas. We're ambassadors of Christ. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu queria que você desse alguns exemplos, por exemplo, para a família. Né? Há muitos pais que amaldiçoam seus filhos, há muitos maridos que reclamam do seu salário e muitos que reclamam do seu país. O que você sugere para as famílias? What do you suggest for the families Well, about the speaking life? the most important thing is to start speaking life over your kids. A coisa mais importante é começar a abençoar a vida dos seus filhos. I went to a Power and Love conference, Eu fui para uma conferência de poder e amor and Dan Mohler and Todd White were there. e Dan Mohler e Todd White estavam lá. And Dan Mohler was talking about how people would come to him and ask him to pray for their children. E Dan Mohler, ele estava falando que como as pessoas chegavam, tantas pessoas chegavam e diziam, ora pelos nossos filhos. So they would come and say, would you bless my children? Eles chegavam lá e diziam, você pode abençoar nossas crianças? But then they would go home. Mas aí eles iam para casa. They would see clothes on the floor. Eles começavam a ver umas roupas no chão da casa. And say, when are my children ever going to learn how to clean up after themselves? Aí ele começava, quando é que esses meninos vão nunca aprender a limpar as coisas? Enfim, começavam a reclamar. So it's like they're digging up the blessings É como se eles pegassem a bênção e jogassem fora, with curses over their children. amaldiçoando os próprios filhos. And so if we just start saying, thank you, God, E se a gente começar a dizer obrigada, Jesus, when we're picking up their clothes, enquanto a gente está tirando as roupas do chão, thank you, my children are on fire for obrigada. God. Minhas filhas estão cheias do fogo de They Deus. know how to clean. Eles You start sabem speaking life como over 'em. limpar, são organizados. Começa a profetizar a vida. You prophesy. Você profetiza. It's all about our words. É tudo sobre as nossas palavras. Verdade. Você está aprendendo aí? É hora de abençoar. Abençoar os seus filhos, abençoar o marido, abençoar a esposa, abençoar o patrão, abençoar a empresa, abençoar os transportes. É hora de abençoar. Abençoar porque foi o que o Senhor nos disse. O Senhor disse para Moisés, Moisés, vocês vão colocar esta bênção sobre os seus filhos. E Arão abençoará Israel e cada pai vai abençoar a sua família dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Como é importante abençoarmos, porque toda a proteção de Deus, todo o cuidado de Deus, todas as bênçãos dele vêm quando os pais profetizam, quando os pais dizem. Cristina, hoje no nosso país nós vivemos situações difíceis, quase que em todos os países do mundo. O que o cristão deve fazer pelo seu país? Nowadays in Brazil, we are living a difficult situation, and not only Brazil, in all nations we have different situations happening. What the Christian should do about these situations they are living? Well, this is why I'm here. Então, esse é o motivo pelo qual estou aqui. In Ezekiel 37, Em Ezequiel 37, in the very first verse, no primeiro versículo, there was a prophet. tinha esse profeta. And God lifted this prophet up E o Senhor in the spirit levantou em espírito. and put him down in a valley of dry bones. E ele o colocou num vale de ossos secos.
And then he asked him a question. E ele fez uma pergunta para ele. Can these dry bones live? Esses ossos secos podem... Ok. Esses ossos secos podem viver? And when he asked him, can these dry bones live? E quando ele disse, esses ossos podem viver? I believe that Ezekiel, eu acredito que Ezequiel was probably like, I don't know. Provavelmente pensou, eu não sei. Because that's what he said in the Bible. É. He's like, I don't know. Only you know, isso que ele God. falou na Bíblia. Eu não sei, só você sabe, Senhor. So then God gave him the answer. Então Deus deu para ele a resposta. And the answer is to prophesy. E a resposta é profetiza. It's to prophesy life. É profetizar vida. And as he prophesied life, the bones came. Quando ele começou a profetizar vida, aquele exército se levantou. The dry bones came alive. Os ossos secos se tornaram vida. So one of the things that we've been doing here, e uma das coisas que nós temos feito aqui, is turning off all the lights and making it really dark. A gente apaga todas as luzes e deixa o ambiente meio escuro. And then we turn on a cell phone. E a gente pega o telefone. And you turn on the light, the flashlight. E a gente coloca, a gente acende só a luzinha do telefone, and a lanterninha dele. I explain, maybe it looks dark in Brazil right now. Eu explico para as pessoas, talvez está parecendo tudo tão obscuro no Brasil atualmente. And maybe there's corruption. E talvez tem muita corrupção acontecendo. And maybe there's sickness. E é muita enfermidade. But Christ lives in you. Mas Cristo vive em você. And our light e nossa luz is brighter é muito forte. Than any darkness. É mais forte do que qualquer escuridão. And as a Christian, e como um cristão, we're called to go out into the dark places. Nós somos chamados para ir aos lugares de trevas. Not to run from them, but to run to them. Não para se esconder deles, mas para ir até eles. Our light should shine brighter. A nossa luz precisa brilhar. I was just at Azusa, the anniversary for Azusa Street. A gente veio do tempo do aniversário da Azusa, Rua Azusa. And at night, they had all the flashlights from cell phones lit up. E de noite todos eles ligaram as lanterninhas dos telefones. It was incredible. E foi maravilhoso. Because our light shines so bright. Porque a nossa luz, ela precisa brilhar tão forte. So you're not to look at what you see. Então você não pode olhar para o que você está vendo. The Bible says to call those things that aren't as though they are. A Bíblia diz que é para a gente chamar a existência aquilo que não existe. Let the weak say, I am strong. Deixa o fraco dizer, eu sou forte. Let the poor say, I am rich. Diga ao pobre, eu sou rico. Our words are powerful. Nossas palavras têm poder. So if you walk around saying, I'm sick, I'm sick, I'm então, sick. se você fica andando o tempo inteiro, eu sou doente, eu estou doente, eu estou doente. Then you're going to be sick. Então você vai ser uma pessoa doente. See, our bodies are made up of 70% water. Os nossos corpos são feitos de 70% de água. So the same water test I did, e ao mesmo teste com a água que eu fiz, it affects your body. Ele afeta o seu corpo. But it also affects your world. Mas e também, além disso, afeta todo o seu mundo. So you can speak death over a plant. Então você pode até mesmo falar morte sobre uma planta. Or you can speak life. Ou você pode profetizar vida para aquela planta. Because the Bible says, porque a Bíblia diz, if my people, se o meu povo, who are called by my name, que se chama pelo meu nome, will humble themselves, se humilhar, and seek my face, e buscar a minha face, and turn from their wicked ways, e sair dos maus caminhos, then I will hear from heaven. Então eu ouvirei dos céus. I will forgive your sins. Eu perdoarei os seus maus caminhos. And I will heal your land. E eu sararei a sua terra. God is not looking for a multitude. Deus não está procurando por uma multidão. He's looking for a Gideon army. Ele está procurando por um exército Gideão. Who knows who they are. Que sabe, que entende quem são em Cristo. And whose they are. E de quem são.
So they know what they're called to go out and Então do. eles sabem para que são chamados. And everyone is called to go out and love on people E todos nós somos chamados para sair e amar and vidas. declare life. E profetizar vida. If you speak negative words, Se você fala palavras negativas, you're going to get negative words back. você vai ter situações negativas de retorno. So if you speak negative words over your president, Se você então fala palavras negativas sobre o teu presidente or over your nation, ou sobre a sua nação, then that's what you're going to get. então é isso que você vai receber. But if you start declaring life, Se você começa a profetizar you vida, prophesy. você profetiza. Thank you, God, that our president is on fire Você for diz, God. obrigada, Senhor, porque meu presidente está queimando de amor por Deus. Thank you that Jesus is Lord over Brazil. Obrigada, Senhor, porque Tu és Senhor do Brasil. Then all of heaven Então todo o céu comes vem and you can and moves e começa a mover with our words. por causa das nossas palavras. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esta é a palavra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.